Oi pessoal, aqui é o professor Lucas e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, iniciando o capítulo 7, que tem o título O Chão que Você Pisa. A gente vai ver nesse capítulo, basicamente, algumas coisas relacionadas ao relevo terrestre, algumas coisas relacionadas aos tipos de modelação do relevo terrestre. Então a gente vai ver que o relevo está em constante transformação, que ele está em constante mudança, que existem agentes que modelam relevo, agentes que cortam relevo, existem agentes que estão transformando o relevo no dia a dia. É basicamente isso que a gente vai ver nesse capítulo. Tudo bem? Então, vamos lá. Relevo terrestre. O que é o relevo? O relevo ele é caracterizado pelas diferentes feições da superfície terrestre, ou seja, o relevo tem diferentes formas. Ele pode ser mais alto, ele pode ser mais baixo, ele pode ser mais pontudo, ele pode ser mais plano, ele pode ser ondulado, ele pode ser reto, né? Ele tem diferentes formas, como mostra a imagem aqui. Então, a gente tem diferentes formas do relevo. Tudo bem? O relevo ele tem três coisinhas. Ele tem uma estrutura, ou seja, ele é composto por um tipo de rocha, que a gente vai ver hoje também. Ele tem a forma, que eu acabei de falar, e ele também tem uma altitude. Então, todo relevo tem uma estrutura, tem uma forma e tem uma altitude. Tudo bem? Passando, a gente vai ver os tipos de rochas. Existem basicamente três tipos de rochas. Mas as rochas em si, elas são formadas por dois ou mais minerais agrupados. Então, uma rocha é composta por dois ou mais minerais agrupados. Existem três tipos: as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Tranquilo? Os minerais, por sua vez, são substâncias encontradas na natureza que têm uma composição química. Todos os minerais são sólidos. Então, os minerais estão dentro das rochas. Os minerais não são rochas. Os minerais são substâncias encontradas na natureza e eles estão dentro das rochas. Tudo bem? Rochas e minerais. Com relação às rochas, existem os três tipos que eu falei. Rochas magmáticas, que são as que se formam através da solidificação do magma. Então lembra que a gente viu que era magma, que a gente viu que o magma sai dos vulcões ou sai das fraturas terrestres. Quando esse magma chega na superfície, ele vai sofrer uma solidificação e ele vai se transformar em uma rocha. Essas são as rochas extrusivas. As rochas extrusivas são as que se formam fora do interior da Terra. Um tipo de rocha magmática extrusiva é o basalto. O basalto é essa rocha bem escura e bem lisa que a gente está vendo aí. O outro tipo de rocha magmática é o tipo de rocha intrusiva. É uma rocha magmática que se forma dentro do interior da Terra. E ela é um pouco diferente do basalto. Esse aqui é um granito, é uma rocha magmática intrusiva. Então as rochas magmáticas têm dois tipos: as extrusivas, que se formam na superfície, e a intrusiva, que se formam no interior da Terra. Tá? O outro tipo de rocha que a gente tem são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares elas se formam através do agrupamento de vários sedimentos e elas se formam também inteiramente na superfície terrestre, ou seja, através de processos superficiais. A chuva forma uma rocha sedimentar, a radiação forma uma rocha sedimentar, o vento forma uma rocha sedimentar. São todos processos superficiais que ocorrem apenas na superfície. Aqui a gente tem dois tipos de rochas sedimentares: o calcário e aqui o arenito, rochas sedimentares. E o terceiro tipo de rocha sedimentar, que são as rochas metamórficas, elas se formam a partir da alteração de outras rochas. Então, a rocha sedimentar, por exemplo, ela vai se formar a partir de uma rocha, a rocha metamórfica, ela vai se formar a partir de uma rocha sedimentar, né? Então, ela vai pegar, por exemplo, esse calcário vai sofrer um processo de impressão, um processo de temperatura e vai se transformar em uma rocha metamórfica. A gente tem esses dois tipos de rochas metamórficas, o mármore e a ardósia. O mármore a gente vê muito nas bancadas de cozinha ou nos balcões, algum de vocês aí deve ter em casa, e a ardósia é muito utilizada para pisos, principalmente se vocês moram em prédio, pisos do saguão do prédio, sabe? A ardósia normalmente é usada para pisos. É claro que são alguns tipos de rochas, existem outros tipos de rochas magmáticas, outros tipos de rochas sedimentares e outros tipos de rochas metamórficas. Mas as rochas magmáticas, solidificação do magma,
extrusivas, basalto, né, que se formam fora do interior da Terra, e intrusivas, que se formam dentro do interior da Terra, o granito aqui em cima. Rochas sedimentares, formadas por processos superficiais, a gente tem aqui o calcário e o arenito. E as rochas metamórficas, que se formam a partir de outras rochas, o mármore e a ardósia. Tudo bem? Passando, a gente tem o ciclo das rochas, né? Então, aqui no 1, deixa eu passar para cá, aqui no 1 a gente tem o magma subindo, ele vai sair do vulcão, e aí quando ele chega na superfície, o magma vai se solidificar, vai se resfriar e vai se solidificar, formando as rochas magmáticas. Então, aqui no 1 a gente tem a formação de rochas magmáticas. Depois, essa rocha magmática, ela vai descer a montanha, vai descer o vulcão, vai chegar lá perto da praia e na praia ela vai sofrer um desgaste pelo vento, um desgaste pela água, um desgaste, né, por outros fatores, e aí ela vai se formar uma rocha sedimentar. Então aqui no 2 a gente tem as rochas sedimentares. No 3, essa rocha sedimentar que está aqui na praia, ela vai voltar para o interior da Terra e aí por causa da alta temperatura, por causa da alta pressão, ela vai sofrer uma transformação, se formando assim uma rocha metamórfica. Metamórfica vem de transformação, de metamorfismo. Tudo bem? Então, o ciclo da rocha é esse. Ela é uma magmática, ela vira uma sedimentar, depois ela vira uma metamórfica. Tranquilo? Aqui a gente também vai falar de processo de formação dos solos. Os solos, eles se formam a partir de uma rocha. Então, aqui embaixo, a gente tem uma rocha. Rocha, né, é o horizonte R, vem de rocha, rocha matriz ou rocha mãe. Então, todo solo se forma a partir de uma rocha. O solo, ele tem essas camadas, todas essas camadas, camada O, camada A, camada B, camada C e a camada R, que é da rocha, pode ser chamada também de horizonte, como está aí. Características dos horizontes. O horizonte O, que é o mais superficial aqui em cima, ele é um horizonte composto de matéria orgânica, né? Então são restos de animais, restos de plantas que vão compor esse horizonte O, por isso que ele é mais escuro, ele tem uma cor mais escura e é um horizonte na superfície terrestre. Tranquilo? O horizonte A, abaixo do horizonte O, ele ainda vai ter matéria orgânica, a gente está vendo aqui as raízes, por exemplo, da árvore, chegando até o horizonte A, mas ele já vai ter também alguns elementos minerais misturados nessa matéria orgânica. Então, o horizonte O ainda tem matéria orgânica, mas também tem elementos minerais. O horizonte B, embaixo do horizonte A, ele vai possuir pouca matéria orgânica e aqui ele já vai ter muito material mineral, principalmente material mineral daquela rocha lá embaixo. Né? O horizonte C não tem matéria orgânica, só tem material mineral decomposto junto com a rocha, e aí lá embaixo o horizonte R, ou a rocha matriz, rocha mãe, que é a nossa rocha que se formou o solo se formou a partir dessa rocha mãe, dessa rocha matriz. Tranquilo? Formação de solos. A gente também tem os tipos de solos. Solos arenosos, como o nome diz, são constituídos de areia, então as partículas são muito grandes e eles vão facilitar a passagem de água. Solos argilosos, as partículas são muito fininhas, eles vão dificultar a passagem de água. Já brincaram com argila em alguma aula, né? A argila ela demora muito para absorver água. Isso quer dizer que a partícula da argila é muito fininha, ou seja, os poros são muito fininhos. Isso impede que a água infiltre, que a água se permeabilize dentro da argila. Outros tipos de solos, a gente tem solos umíferos, que tem presença de humus. Humus é matéria orgânica, então solos umíferos são solos férteis que têm muita matéria orgânica. E solos calcários, que são solos secos, né, com vários tipos de rochas, vários fragmentos de ossos, de conchas, são solos muito típicos dos desertos. 4 tipos de solos: arenosos, muita água; argilosos, pouca água; umífero, muita matéria orgânica; e calcário, muitos fragmentos de rochas. Tudo bem? Aqui é só para a gente ver mais ou menos um mapinha dos diferentes tipos de solos. Então existem vários tipos de solos ao redor do mundo. Os solos do Brasil são basicamente solos muito férteis, né? Principalmente onde chove muito. E aqui na Amazônia a gente tem solos lixiviados. Vocês não precisam entender o que é lixiviação agora, mas são solos que também têm muita presença de água. Bom, pessoal, além de solos, a gente também vai falar, né, dos modeladores de relevo, ou seja, dos agentes que modelam, que transformam o relevo. A gente tem
agentes internos e agentes externos, né? Os agentes internos são as forças endógenas. Endógenas vem de interno. E eles estão relacionados aos movimentos tectônicos, às erupções vulcânicas e aos terremotos que a gente viu na aula passada. Eles têm dois tipos. Quando os movimentos tectônicos são verticais, a gente vai ter os falhamentos, como mostra a imagem aqui. A gente tem um relevo e aí houve um movimento para cima e aí houve esse falhamento aqui. Essa outra imagem tem um movimento para baixo e aí teve outro falhamento aqui. Então, os movimentos verticais, né, eles causam os falhamentos. Já os movimentos horizontais, eles vão causar os dobramentos. Aqui a gente tem as imagens e é como se alguma força estivesse apertando o solo e aí conforme vai apertando, ele vai dobrando. Pega uma folha aí, pode ser sulfite, uma folha de caderno, e dobra a folha. Você vai ver que a folha vai fazer, né, uma ondinha, uma dobra. Então, movimentos verticais, falhamentos, para cima ou para baixo. Movimentos horizontais, a gente vai ter as dobras no relevo terrestre, tudo bem? Esses aqui são as forças internas, as forças endógenas. Existem também as forças externas ou as forças exógenas. Elas podem ser, né, percebidas pela ação da água, pela ação da chuva, pela ação do vento e pela ação dos seres vivos. Nós, como seres vivos, também transformamos o relevo. Então, as forças externas ou exógenas, elas estão na superfície, fora do interior da Terra, né? Elas podem ser de diversas formas, mas existem três processos importantes. O intemperismo físico, que é esse aí que a gente está vendo, o intemperismo físico está relacionado à radiação. Então, né, o Sol, a radiação solar vai esquentando, esquentando a rocha, e conforme ela vai esquentando dia após dia, a rocha vai começar a se rachar, igual está mostrando a imagem aqui. A gente tem outros dois processos de intemperismo, o intemperismo químico, que tem a ver com a água da chuva. Então, o intemperismo químico é esse aqui de baixo, ó. A água da chuva vai batendo na rocha e vai desgastando a rocha, vai tirando, né, umas camadas, como se fossem algumas camadas da rocha. Isso tem a ver com o intemperismo químico, que tem a ver com a água da chuva. Já o intemperismo biológico tem a ver com os seres vivos. Então, são os seres vivos transformando o relevo, transformando o solo. Tem muito a ver com as raízes das árvores que estão no interior da terra, no interior do solo, né? Elas acabam movimentando o solo, transformando esse solo e remexendo, né, esse solo, e isso também é um agente de intemperismo biológico. As formigas são agentes de intemperismo biológico, porque elas fazem, né, caminhos dentro do solo e elas vão transformando o solo conforme elas vão cavando. Tudo bem? Temperismo físico, temperismo químico, temperismo biológico. O físico tem a ver com radiação, o químico tem a ver com a água da chuva e o biológico com seres vivos. Bom, para fechar a aula, a gente vai falar de erosão. A erosão é um processo de desgaste, de transporte e de sedimentação, né, do que é retirado do solo. Então, a erosão é um processo que vai desgastar essa rocha, que vai transportar esse sedimento e vai sedimentar, né, essa partícula de solo em um lugar. Ela vai deixar paradinha lá em um lugar. A gente tem alguns tipos de erosões, né? Então a gente tem a erosão pluvial, que tem a ver com a água da chuva. Então a água cai, percola no solo e vai criando esses buracões aqui. A gente tem a erosão fluvial, que tem a ver com a água dos rios. Então a água do rio vai batendo aqui, ó, na margem e vai retirando algumas partes do solo, algumas partes da rocha. A gente tem também a erosão marinha, que tem a ver com o mar. É mais ou menos igual com a erosão fluvial, né? A água do mar vai batendo nesses paredões rochosos e vai retirando parte do solo, parte da rocha. A gente tem a erosão eólica, que tem a ver com os ventos, a erosão eólica, né? O vento vai batendo na rocha e vai criando esses buracões. É claro que esses buracões aqui, eles foram construídos, né, formados ao longo de milhares de anos, mas a ação do vento também é observada na movimentação das dunas. As dunas se movimentam através do vento, e isso é uma ação de erosão eólica. E por último, a gente tem a erosão gravitacional, que tem a ver com os relevos mais íngremes, né? Então, em relevos mais íngremes, como nas serras, como nas encostas, a gente vai ter
muita chuva, a chuva cai, vai encharcar o solo fica pesado e aí vai acontecer o deslizamento, vai acontecer o desmoronamento. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado, anotem as dúvidas e quarta-feira a gente se vê na aula online. É isso, valeu e tchau, tchau!